E que a Mãe Maria Santíssima hoje e sempre esteja junto de nós, nos fortalecendo, amparando e nos auxiliando no nosso processo evolutivo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Declaro abertos os trabalhos do Centro Espírita Os Humildes de Jesus nessa noite de terça-feira. Agradeço sempre a presença de cada um de vocês. Agradeço também a direção espiritual da casa através do nosso irmão William e também de todos os outros espíritos que auxiliam no nosso trabalho, como o irmão Pena Branca, como o irmão Tupã, o irmão Miguel das Almas, entre outros espíritos que sempre estão aqui presentes, auxiliando e fortalecendo esse trabalho. Agradeço aos espíritos que se voluntariam a auxiliar nisso, porque são muitos que ajudam, e também sempre ao anjo guardião de cada um de vocês que estão sempre aqui presente, ajudando a esse trabalho bonito continuar. Espero que cada vez mais pessoas possam ser alcançadas com esse trabalho e que tenham cada vez mais consciência desse ensino. Então, bora lá. A gente está estudando o livro O Céu e o Inferno. Como sempre eu já falo, o livro O Céu e o Inferno é o quarto livro do Pentateuco da doutrina espírita. É um livro mais voltado a definir e comparar, diríamos assim, as diferenças do que o espiritismo entende para o que o catolicismo percebe como a visão espiritual, já que o kardecismo é uma religião que tem uma origem cristã, que também, de certa forma, tem uma ligação e uma base com o catolicismo. Não vou ficar mostrando o livro, explicando os trechos e tudo mais, porque eu já fiz isso nas últimas reuniões, e eu imagino que quem esteja assistindo essa tenha visto as outras, então bora lá direto para o texto. Só mostrando rapidinho, nesse livro aqui mostra o conceito do que é o céu para o espiritismo, o conceito do que é o inferno para o espiritismo, e tem várias entrevistas com os espíritos, então vale muito a pena vocês agregarem à vida de vocês essas leituras para ajudar no seu desenvolvimento espiritual. Bem, eu comecei na semana passada, diremos assim, a leitura dessa parte em específico que trata sobre o céu e a visão do que é o céu para o kardecismo. E uma das coisas principais que eu expliquei lá, para quem não está lembrado, foi a diferença entre colônia espiritual e céu. E lá eu dei toda uma explicação histórica do que é uma colônia, da visão, eu dei até o exemplo do Brasil ter sido colônia de Portugal e expliquei vários conceitos que fizeram as pessoas gostarem muito e perceberem que realmente a colônia espiritual não é o céu, apesar de normalmente nós fazermos essa associação para fazer uma explicação mais fácil e rápida para as pessoas que estão querendo aprender e entender o kardecismo. Mas, como eu expliquei, a colônia, na verdade, ela é como se fosse um campo de trabalho para os espíritos que estão mais evoluídos, auxiliar na evolução aqui do planeta Terra, por exemplo, já que a colônia espiritual, ela, entre aspas, faz um trabalho como se fosse de expedição dos espíritos mais evoluídos que estão lá nas zonas que seriam correspondentes ao que seria o céu, ajudarem na evolução aqui de nós na Terra. Lembra que eu falei que tecnicamente, como Portugal era o local maior e tecnicamente o Brasil era sua colônia de povo de extrativismo, tecnicamente o céu seria como se fosse o local principal e a colônia espiritual seria um local onde espíritos evoluídos trabalham, diríamos assim, entre aspas, fora do céu, para auxiliar na evolução dos espíritos que estão aqui na Terra, que estão aqui no umbral e nas regiões associadas a essa energia. Então, existe uma diferença. A colônia é como se fosse um campo avançado, como se fosse um posto avançado do céu, mas não é o céu. É um local onde espíritos intermediários ainda estão trabalhando para evoluir. Espíritos que ainda têm ligação com a materialidade, espíritos que têm trabalhos específicos.
E eu defini também que céu seria um local mais evoluído, onde um dia nós poderemos alcançar, depois de evoluirmos do conceito de colônia. Lembre-se que colônia geralmente é um conceito associado a um local, por exemplo, as colônias espirituais da Terra. Então, a colônia não é o céu. A colônia é um local com um nível evolutivo maior do que o da psicosfera da Terra, mas existem locais muito mais evoluídos do que a colônia. Então, não tem realmente como a colônia ser o céu, já que ela é só um ponto de estágio de evolução para que a gente possa alcançar locais mais evoluídos. Geralmente todos os planetas têm colônias, então lembra que a gente já falou que a Terra estava em estado de expiações e provas e depois, mais ou menos lá pelos anos 2000, se tornou plano em regeneração e depois, lá daqui a uns 200, 300 anos, se tornará mundo regenerado e depois se tornará mundo ditoso e por aí vai. Então ainda tem muito a evoluir para dizer que a colônia espiritual seria o céu. Ela pode ser o céu daqui da Terra. Ela poderia ser, entre aspas, o local mais evoluído que seria próximo a um céu daqui da Terra. Mas o céu de verdade, segundo o que é explicado em livros, etc., seria um local onde os seres de nível angélico e de nível de deidade de Deus habitariam numa frequência muito sutil. Então, o céu ainda é algo muito distante de nós, diríamos assim, para a gente conseguir compreender e conceber. Tanto que lá no início do livro dos Espíritos, quando começa a se questionar o que é Deus, quais são os mundos evoluídos, o próprio Espírito fala que nós, humanos, não temos consciência capaz de entender isso. E ele fala o seguinte, que nós humanos temos tantas coisas ainda para aprender sobre nós, sobre o nosso planeta, sobre a nossa vida, que tentar ficar definindo o que é Deus, que é uma coisa muito mais evoluída, seria, entre aspas, perda de tempo. Como, por exemplo, alguns cientistas falam, nós já sabemos mais sobre o universo que está ao nosso redor do que o que existe, o que habita e quais são os seres dentro dos mares. Então parem para refletir. Tem tanta coisa aqui para a gente pesquisar, aprender, entender na nossa terra. Tem tanta planta que a gente ainda não descobriu, tem tanto fármaco, tem tanta coisa sobre o nosso corpo que a gente ainda não sabe, que, entre aspas, seria perda de tempo tentar definir com profundidade o que é o céu, como é, qual a sua organização, etc, etc. O que então esse texto vai falar é o que a gente pode pensar e entender como o céu com base no nível evolutivo que a gente já possui. Então é isso que eu vou continuar fazendo nessa palestra de hoje. A gente parou aqui nesse trecho onde fala o seguinte: revelando-nos a ciência mundos semelhantes ao nosso, Deus não podia tê-los criado sem intuito, antes de tê-los povoado de seres capazes de governar. Então aqui já mostra que tudo que existe ao nosso redor é muito maior do que a gente imagina, e aqui o Espiritismo já começa a mostrar a visão e a opinião que ele tem sobre existência de vida em outros planetas, vida espiritual e também vida física. E o argumento base para essa ideia é o fato de que o mundo é grande demais, é vasto demais, o universo é vasto demais para, dentre tantos planetas, a gente achar de forma egóica que só o planeta Terra tem vida e que só nós somos inteligentes, sendo que a gente é um bando de macaco pelado que não sabe nem lidar com ansiedade ainda, imagine. Então, já começa aqui a explicar como tudo é tão grandioso que, para ter sido e para ser tão grandioso, tem que ser feito por alguém, tem que ter sido construído por alguém, e esse Deus, esse Criador, deve ter uma influência grande sobre nós, nós devemos buscá-lo de alguma forma, que é o que a gente aprende estudando o kardecismo. E aí continua. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Então a gente vai compreender a ideia do que é céu de acordo com o nível de inteligência que a gente tem. Por exemplo, se você olhar agora para a parede da sua casa, você pode olhar para a parede e pensar: ah, é só um monte de bloco e um monte de cimento. Mas sei lá, se for uma pessoa que estudou química e olhar para essa parede, ela vai pensar: ali tem, sei lá, blocos de argila. Blocos de argila são compostos de determinados elementos químicos da tabela periódica que geram esse determinado nível de dureza nele. Ah, ali tem cimento. Cimento é uma mistura de uma espécie de
material, também químico, com água que depois endurece devido a um determinado efeito químico. Então percebam como uma coisa simples, como uma parede, pela visão de uma pessoa normal é uma coisa, pela visão de um químico é outra, pela visão de um arquiteto, talvez ele vá pensar a parte estrutural de como aquela parede está em pé. Na visão de um paisagista, ele pode pensar o que ele pode botar naquela parede para aquela parede ficar bonita. Então, quando fala aqui que a nossa concepção e o nosso entendimento de Deus será de acordo com o nosso nível de elevação e conhecimento, é meio que isso que afirma. Se você é um ser humano empenhado em aprender, conhecer e se desenvolver, obviamente você vai ter muito mais capacidade de talvez vislumbrar o que é Deus e não quem é. Quem é quando a gente pergunta sobre uma pessoa. E Deus é que? É um ser. É um ser muito diferente, muito distante da gente compreender, mesmo eles estando tão próximo de nós. Eu gosto muito de lembrar as palestras do Livro dos Espíritos, porque lá expande-se muito a nossa visão e percepção sobre o que é Deus. Por exemplo, lá nas escalas espiríticas, fala sobre os níveis espirituais. E fala que tem espíritos já mais evoluídos que estão num nível de cocriação muito grande. Por exemplo, lá diz que tem espíritos designs, que são responsáveis por construir mundos. Por exemplo, se você tem um pé de manjericão, um pé de cidreira em casa, algum ser, algum tipo de design inteligente criou, de certa forma, como é que seria aquela folha, como é que ela passaria a seiva elaborada e a bruta, como é que ela se desenvolveria, qual seria o tamanho que ela teria, se ela seria venenosa ou não. E também tem espíritos em níveis crísticos que desenham planetas, desenham sistemas solares, desenham galáxias. Então, quanto mais evoluído você se torna, mais, entre aspas, Deus te dá poder para você realizar feitos e construir coisas. Tanto que isso nos é ensinado lá na parábola dos talentos, onde é dado para uma pessoa um talento, para outra 3 e para outra 5. Ou é 3 talentos, 5 e 10, não lembro agora. Mas basicamente a parábola dos talentos fala que Deus olha para nós, olha a nossa dedicação, olha a nossa firmeza e ele nos doa vida, ele nos doa sabedoria e capacidade de acordo com o nosso mérito. E, obviamente, Deus, como criador maior, ele quer que seus filhos aprendam também coisas. Por exemplo, o maior desejo de um pai, de uma mãe para o seu filho pequeno é que esse filho pequeno cresça. Olha a felicidade que a mãe e o pai ficam quando o filho fala a primeira palavra. Porque aquele filho está se desenvolvendo e está começando a desenvolver poderes que adultos têm. Quando o filho vai lá e dá o primeiro passo e começa a andar, os pais ficam felizes porque aquela criança está desenvolvendo a habilidade motora. A mesma coisa acontece com Deus em relação a nós, já que Deus é o nosso pai. Nós geralmente afastamos ele, temos medo dele, mas ele é um pai. O pai quer ver o filho crescer. Então, quanto mais você estuda, mais Deus fica feliz contigo. Quanto mais dedicado e feliz você é, mais Deus está ali contigo, lhe apoiando e lhe dando força para que você cresça ainda mais. Então, tenha noção das responsabilidades que você tem na sua vida, porque quanto mais inteligente você se torna, mais capaz você é de ver Deus, de entender Deus e de compreender Ele. Mas, mesmo assim, lá no livro dos espíritos, os espíritos dizem que tem espíritos que eles conhecem, que são muito evoluídos e que ainda assim não são capazes de compreender e entender Deus. Então, de novo, você aí, macaco ansioso, pelado, que é você, ser humano, pare para conhecer, entender e compreender você. Ainda tem muita coisa sobre você que você não sabe e você vive a vida inteira dentro de você mesmo. Imagine tentar entender Deus, tentar entender o céu. Então, por isso que os espíritos já começam aqui dizendo, ó, vai ser muito difícil tentar explicar o que é céu para vocês, porque nem vocês seriam capazes de entender, nem a gente entende direito o que seria o céu, o que seria Deus. Porque é algo muito fora da nossa compreensão, algo muito evoluído pra gente. É tentar botar uma criança da primeira série para fazer cálculos super confusos e complexos da faculdade. A criança não vai ser capaz de entender, mesmo que a pessoa lá da faculdade tente explicar a todo custo para aquela criança de 1 ano. Então, já começa aqui explicando isso. E aí continua. Ahn,
Vou reler. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe, como todas as descobertas importantes da constituição do mundo, deveria imprimir-lhes outro curso. Sob a influência desses conhecimentos novos, as crenças se modificam. O céu foi deslocado e a região estelar, sendo ilimitada, não lhe pode servir. Onde está ele, pois? E ante essa questão, emudecem todas as religiões. Então, bora lá. Os antigos diziam que o céu ele estava, entre aspas, lá nesse local azul acima das nossas cabeças que nós olhamos. Então, agora é de noite, eu estou vendo um céu estrelado e uma lua. Então, aí seria o céu no sentido de um local perfeito espiritual onde o meu espírito vai quando morre, tecnicamente. Mas aí o espiritismo vai lá e bate dizendo, olha, a gente sabe muito bem que existe muito mais coisa além desse céu, que a gente sabe muito bem que nada mais é do que a camada de ozônio e a refração da luz solar. Então, o céu ele está muito além do que do nosso planeta. Ele está muito além de algo que a gente é capaz de entender, porque não existe o céu do planeta Terra, existe o céu entre aspas do universo inteiro. Então, por isso que está dizendo aqui, ó, todas as religiões se emudecem ante essa questão. Então ficam sem conseguir dar uma explicação coesa e concisa sobre o que é isso. Por exemplo, vamos dizer que eu pergunte a alguém, tá, como é a organização da prefeitura da sua cidade? Se a pessoa souber sobre o assunto, ela pode dizer: ah, a prefeitura de lá é estruturada a partir do prefeito, que é como se fosse um presidente, dos vereadores, que são os legisladores que decidem o que, entre aspas, o prefeito pode ou não fazer. Enfim, organizaria e explicaria pra gente. Mas como é que a gente pode perguntar uma estrutura tão vasta e tentar entender uma estrutura tão vasta como a do céu, sendo que é algo que está muito além da nossa compreensão? Então, meio que o que os espíritos estão dizendo aqui é que nenhuma religião consegue explicar a estrutura do que seria o céu como nós explicamos estruturas como uma prefeitura, por exemplo, de uma cidade. Por exemplo, lá na Bíblia tem explicações, tem definições, diz que o céu é um reino puro, muito elevado, que tem vários níveis angélicos, os 9 níveis angélicos, que tem os anjos que são os principados, que cuidam dos reis, que cuidam dos governantes, que tem um anjo que cuida dos nós encarnados, que tem um arcanjo, que tem o trono, que tem a potestade, que tem um querubim, que tem um serafim, mas ainda assim é uma explicação muito vaga, porque até a própria Bíblia, quando tenta definir o que é um anjo, como ele funciona, a figura do que o anjo é, também dá explicações super confusas e metafóricas que só com muito estudo você seria capaz de compreender. Então, o espiritismo, ele se propõe a tentar resolver essa ideia do que seria o céu, demonstrando de uma forma organizada e sistematizada o que seria ele. Então, bora lá ler para a gente descobrir que forma é essa que o espiritismo se propõe a responder. O espiritismo vem resolvê-las, demonstrando o verdadeiro destino do homem pós a vida. Tomando-se por base a natureza desse último e os atributos divinos, chega-se a uma conclusão. Isso quer dizer que, partindo do conhecimento do conhecido, atinge-se o desconhecido, por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. Lembrem-se sempre, Kardec era um professor de faculdade, ele era um pedagogo, ele era um letrado, ele tinha muito conhecimento, então ele queria dar um corpo ao Espiritismo de ciência. Então, ao colocar essa ideia de o Espiritismo como sendo a religião que vai explicar a estrutura do que seria o céu, ele está assumindo essa responsabilidade de tentar, com base em todas as experiências que ele teve com o espírito, explicar algo mais próximo do que seria o céu. Mas, de novo, o próprio texto deixa claro que explicar o céu é algo muito difícil para a mente humana, então também será explicado algumas partes, mas outras continuarão sem explicação, afinal, nós ainda não temos maturidade e compreensão para atingir isso. E aí continua. O homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional e inteligente. Lembram quando a gente estudou lá o livro dos espíritos, dizia que que o nosso espírito, quando ele está encarnado no corpo, ele se chama alma. Então, está dizendo aqui, ó, o corpo físico é feito de corpo e espírito. E o espírito
é o ser principal, porque o meu corpo, daqui a alguns anos, ele vai morrer, minha carne vai apodrecer, meu cérebro vai virar sopa dentro do túmulo e ficará lá. Então, o meu corpo, ele não é o principal. O principal é o meu espírito, que permanecerá vivo após a minha morte. E aí coloca aqui: o corpo é o invólucro material, é o secundário que reveste o espírito temporariamente. Tanto que algumas filosofias, como por exemplo a Kabbalah e o Tarô, chamam o nosso corpo físico de o carro. Por que o carro? Porque se você parar para pensar, se você for sair de casa, você entra no quê? Sei lá, você pega um aplicativo, você entra num carro e se locomove desse carro, da sua casa até o seu destino final. O seu corpo físico é um carro, porque o seu espírito está temporariamente se locomovendo dentro desse seu corpo para viver a vida que é o caminho, que é esse destino, essa jornada chamada vida. Tanto que eu sempre digo para vocês que os espíritos veem a vida humana como um piscar de olhos. Tem livros que dizem que a vida em outros planetas demora 200, 300, 600, 700 anos. E que também a vida espiritual, como a gente sabe, é eterna. Então, é um piscar de olhos, é uma viagem de carro, diríamos assim, encarnar aqui na Terra. E o nosso carro, como eu já expliquei para vocês, vem com os itens necessários para nossa missão. Tem carro que é feito para correr muito rápido, tem carro que é feito para levar muitas pessoas, tem carro que é feito para limpar as ruas, tem carro que é feito para apagar incêndio. Então, de acordo com o que veio equipado no seu carro e quais são os seus itens e habilidades de fábrica, você tecnicamente sabe qual o seu propósito e o que você veio fazer nessa tal encarnação. Por isso que é tão importante o conhece-te a ti mesmo, porque investigando as suas habilidades e capacidades é como você saberá por que o seu corpo está aqui, para que seu corpo está aqui, e esse corpo produzirá que tipo de situações e resultados através dessa jornada chamada vida. E aí continua. Para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo usado destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte, qual instrumento privado de mola real de sua função. Então, por exemplo, um violino sem cordas, ele não tem utilidade nenhuma, ele só vai ser uma caixa de madeira. Então, o espírito seria, por exemplo, entre aspas, fazendo uma analogia, as cordas do violino, que são o que dão propósito àquele tal violino, entendeu? Mas se, por exemplo, esse violino tiver uma caixa maior, ele pode ser um violão, ele pode ser um violoncelo, e você tem que saber que tipo de instrumento você é para você entender que tipo de música você vai tocar. Então, de novo, pare para pensar o seu corpo, as suas habilidades, a sua personalidade, as características que fazem você ser você, te levam a crer que você veio fazer o que nessa encarnação. Por isso que é tão importante você se conhecer, para que você perceba isso. E aí continua. Sem o corpo, o espírito é tudo. A vida é inteligente. Mas sem o sem o corpo, o espírito continua vivendo e fazendo tudo. Mas sem o espírito, o corpo não é nada. E aí continua. Ao deixar o corpo, torna ao mundo espiritual onde paira para depois reencarnar. Então, o mundo espiritual é um plano energético onde a nossa essência, o nosso espírito fica vagando, aprendendo, errante, para que assim ele evolua. Por isso que o livro dos espíritos e os livros kardecistas chamam o plano espiritual de erraticidade, porque lá no plano espiritual a gente fica errante. Errante é aquele que não sabe para onde está indo, para que caminho está indo, e durante o caminho aprende algo. Então a erraticidade não é uma palavra que diz que o plano espiritual é o plano errado, ou que lá onde ficam os espíritos errados. Tanto que tem muitos espíritas que acham que erraticidade é o nome dado ao umbral, e não é isso. Erraticidade é o plano espiritual inteiro. Porque, como eu falei, erraticidade vem de errante. Continuando.
Existem, portanto, dois mundos: o mundo corporal, que é esse daqui que a gente está encarnado, composto de espíritos encarnados, e o plano espiritual, formado dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, devido mesmo à materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra ou a qualquer globo. Então, olha aqui o que deixou bem claro: a Terra ou a qualquer globo, dando a entender aqui de que existe sim vida em outros planetas de outras formas. E aí continua: o mundo espiritual ostenta-se por toda parte, em redor de nós, como no espaço, sem limite algum designado. Então, o plano espiritual existe em toda parte, em todo momento, em todo instante, e nunca deixará de existir. Enquanto o plano físico e o plano material pode vir a deixar de existir. Por exemplo, se o planeta Terra está hoje aqui voando bonitinho, que tem uma bolinha de gude, e amanhã bater um asteroide nele, ele pode deixar de existir da forma que nós conhecemos. Mas o plano espiritual nunca deixará de existir, nunca deixará de ser destruído, nunca será destruído. E aí continua: em razão mesmo da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se arrastarem penosamente sobre o solo, transpõem as distâncias com rapidez do pensamento. Então, no plano espiritual, os espíritos evoluídos volitam, eles se movimentam através da velocidade do pensamento. Volitar, se movimentar de forma fluida. E continua: a morte do corpo não é mais do que uma ruptura dos laços que os retinham cativos ao corpo. Tanto que quando a gente faz o Ave Maria, no final a gente fala o quê? Agora e na hora do nosso desenlace. Porque serão desenlaçados os laços que nos mantêm presos aos corpos. E aí continua: os espíritos são criados simples e ignorantes. Bora lá. Simples, porque eles têm pouca complexidade, que nem um bebê humano tem pouca complexidade, e com o conhecimento que ele vai ganhando, ele se torna um ser complexo, com personalidade, pensamentos, ideias, e ignorante no sentido daquele que ignora o conhecimento, daquele que ainda não tem conhecimento e aprenderá ainda isto. E aí continua: mas dotado de aptidão para tudo, conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Então, todos começam na mesma linha de largada do mesmo lugar, só que cada um evolui num ritmo diferente de acordo com a sua dedicação a acertos ou erros. E aí continua: pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, consequentemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Então, vou reler, ó. Pelo progresso, o espírito adquire novos conhecimentos, novas faculdades e novas percepções. Ele vai evoluindo. E, por consequência, consequentemente, novos gozos desconhecidos, novos prazeres devido à evolução dos inferiores. Então, por exemplo, se eu sou um espírito com mais inteligência, eu posso volitar, enquanto o espírito mais atrasado não sabe fazer isso. Se eu sou um espírito mais inteligente, eu posso acessar novas esferas e níveis maiores espirituais. Já o atrasado não consegue isso. E aí continua: eles, os espíritos mais evoluídos, veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir ou compreender. Que nem o exemplo que eu dei agora há pouco da parede. Uma pessoa com mais conhecimento pode observar a parede de vários ângulos que você, que talvez não tenha, não iria ver. Da mesma forma, um espírito evoluído atribui e faz. E continua: a felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos, um não pode ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuírem o mesmo nível de adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada qual em um lugar distinto. Então deixa bem claro, quanto mais você aprender, quanto mais você estudar, quanto mais você se dedicar, mais, entre aspas, feliz você será. E felicidade aqui não é no sentido de, estou alegre. É feliz no sentido de que você estará cada vez mais próximo do total nível de evolução que você pode ter. E aí continua: ainda que juntos, pode um estar em trevas enquanto tudo resplandece para outro, tal como um cego e um vidente
que se dão as mãos. Este percebe a luz, da qual aquele que não recebe a mínima impressão. Então, no mesmo local, uma pessoa pode estar feliz ou triste, de acordo com a mentalidade que ela tem. Eu até esses dias vi uma tirinha bem legal que falava sobre isso. Mostrava uma cena onde tinha um ipê roxo, totalmente florido, lindo, perfeitamente bonito. E tinha uma pessoa que saía um balãozinho e dizia assim: que maravilha, a natureza é perfeita e algo do tipo, sei lá, eu agradeço a Deus por poder ver tanta beleza. E outra pessoa do mesmo lado estava pensando no quadrinho seguinte: nossa, quanta sujeira essa planta está fazendo. Olha como as flores estão sujando todo o chão. Que planta chata. Então, observem, o nosso ponto de vista sempre define muito do que a gente sente ou percebe na nossa encarnação. Por isso que, de novo, é tão importante o conhece-te a ti mesmo, para que a gente saiba conhecer, reconhecer e perceber que tipo de pensamentos, que tipos de vibrações nós estamos emitindo na nossa vida. E aí continua. Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa situação. Se encontram em um concerto dois homens, um bom músico de ouvido educado e outro desconhecedor de música, de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará sensações de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível ao que toca, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quanto a todos os gozos dos espíritos que estão na razão de sua sensibilidade. Então, quanto mais você se tornar sensível ao mundo, mais será capaz de apreciar percepções e visões que outras pessoas não teriam de um local. E aí continua. O mundo espiritual tem esplendores por toda a parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer, e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Então, quanto mais puro você é e se torna, mais próximo você está de ver os céus. Então, o céu pode estar em todas as partes ao tempo todo, sem que ninguém perceba, se essa pessoa não for capaz de ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e mente de perceber, pensar e refletir. E ele continua. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham no adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Então, por consequência, tudo o que acontece conosco advém das nossas próprias escolhas e das nossas próprias decisões e responsabilidades. Por isso que é essencial que a gente esteja sempre fazendo por merecer, para que depois a gente não vire coitadinho. Como diz Painho em sua sabedoria dos mais velhos, quem não ouve coitado, ouve coitadinho. Basicamente, o que essa frase quer dizer? Quem não ouve o primeiro aviso, quem não se volta para o eixo, quem não se coloca no lugar de evolução e se dedica a evoluir, acaba depois se tornando um coitadinho, acaba depois sentindo a lei de causa e efeito atuar e aí sofre. É a famosa história do existe o caminho do amor e o da dor. Ele continua. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros. Quais poltrões nas fileiras inferiores? São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme essa frase do Cristo em Romanos 2,6. A cada um segundo as suas obras. Então, como eu sempre trabalho aqui na mente de vocês, percebam a forma com que vocês estão vivendo a vida de vocês e vocês vão saber por que as coisas boas e as ruins estão acontecendo. E aí continua. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo de seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. Então, de novo, deixa aí bem claro, faça por merecer, faz a tua parte que eu te ajudarei. Ele continua.
A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou por outra, pelos puros espíritos que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. Perfeito é algo que já foi feito e que já foi trabalhado para ser construído a chegar naquele nível. Então, percebam isso, nós construímos a nossa própria perfeição. E aí continua. O progresso intelectual é o progresso moral, claramente moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo alcança em outro modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se veem muitas vezes homens inteligentes e instruídos pouco adiantados moralmente e vice-versa. então a gente tem que desenvolver tanto moral quanto emocionalmente, para que a gente não seja nem muito racional, nem muito moral sem conhecimento. Sempre tentar achar o caminho no meio. E aí continua. A encarnação, então, é necessária ao duplo progresso, o progresso moral e o progresso intelectual do espírito. Lembrem-se que a parte moral seria a parte das emoções, como eu já expliquei. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho, do labor, como eu sempre explico a lei do trabalho lá do Livro dos Espíritos, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. No caso, a moral seria a convivência com seres de forma educada, solícita e justa. E aí continua. A vida social é uma pedra de toque das boas ou más qualidades. Tanto que tem uma frase que diz assim: a vida é uma pedra de amolar. Ela nos afia ou nos desgasta de acordo com o material com que somos forjados. Então, parem para pensar. A vida ela tá te amolando e te deixando mais forte, ou ela tá te desgastando e te machucando? Tudo depende da posição que você se coloca em relação à vida. E ele continua. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo constitui o homem de bem ou perverso tem por móvel, por algo e por estímulo as relações do homem com seus semelhantes. Basicamente, em outras palavras, está dizendo que você é aquilo que você mostra ser e aquilo que você sustenta ser nas suas atitudes. E você terá uma vida boa ou ruim de acordo com isso. E aí continua. Para o homem que vivesse isolado, não haveria vícios nem virtudes, perseverando-se do mal pelo isolamento. O bem de si mesmo se anularia. Então fala aí basicamente que é fácil ser evoluído, isolado e não tendo de se relacionar com seres humanos. Difícil é se relacionar com seres humanos difíceis e ainda assim se manter sendo quem é. E aí continua. Uma só existência corporal é manifestadamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar todo o mal que lhe sobra. Então, de novo, aqui reafirmando o quão é importante a reencarnação. E continua. Como poderia o selvagem, por exemplo, em uma só encarnação, nivelar-se moralmente e intelectualmente ao mais adiantado europeu? Então, de novo, é uma comparação aqui mal feita, mas tudo bem. É porque na época eles tinham muito a ideia de que a Europa era o local mais desenvolvido no mundo, que só existia nobreza e conhecimento na Europa. Então, isso aqui fica meio chato de se ler, mas tudo bem, continuando. E não, é materialmente impossível. Deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância e barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar-lhe? Então tá dizendo aí, tem como a pessoa ficar para sempre atrasada? Não é uma obrigação dela evoluir? E continua. Simples bom senso repele tal suposição, que seria não somente a negação da justiça e da bondade divina, mas as próprias leis evolutivas e progressivas da natureza. Então, deixa aqui bem claro que a ideia de não existir a reencarnação é antinatural.
porque não faz sentido ela não existir. E ele continua. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, concede aos espíritos tantas encarnações quanto as necessárias para atingir seu objetivo, que é a perfeição. Então, de novo, o livro ele tem que contextualizar tudo o que o espiritismo entende, percebe, compreende como a vida espiritual para ele explicar o que é o céu para o kardecismo. E ele continua. Para cada nova existência, entra o espírito com um cabedal adquirido nas anteriores em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência, assim, é um passo avante no caminho do progresso. Então está dizendo aqui, ó, que cada encarnação é como se você estivesse subindo degraus que te auxiliam ao chegar mais alto no céu. E que esse processo de se desenvolver para chegar realmente na pureza é construído a cada momento e a cada atitude. Então a colônia, de novo, não é um céu. É um local onde você é reajustado para reencarnar e para trabalhar aspectos seus para assim você continuar evoluindo. E aí continua. A encarnação é inerente à inferioridade do espírito. Então é necessário encarnar, mesmo sendo inferior ou evoluído, a menos que você já tenha atingido a perfeição, porque quando você atinge a perfeição, você não precisa mais reencarnar. Ou quando você já é um espírito com um certo nível de pureza, você não precisa mais encarnar em mundos inferiores como a Terra. E ele continua. Deixando de ser necessária desde que estes, transpondo-lhes os limites, ficam aptos para progredir no estado espiritual ou nas existências corporais dos mundos superiores, que nada têm de materialidade terrestre. Então tá dizendo aí, tem planos onde você encarna, mas você não encarna num corpo físico de carne que nem aqui. Você encarna em corpos sutis, de energias sutis, mas que para eles é denso também, como se fosse uma encarnação. E ele continua. Da parte destes, a encarnação é voluntária, então eles escolhem, tendo por fim exercer sobre os encarnados uma ação mais direta, e tende, ao cumprir a missão que lhes foi justa e dada, evoluir. Deste modo, aceitam abnegadamente as vicissitudes, então eles aceitam de bom grado as dificuldades e os sofrimentos que fazem parte da encarnação. E continua. No intervalo entre as existências corporais e espirituais, torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado segundo o bem ou mal que fez. Então agora vai começar a explicar sobre a colônia, sobre o plano espiritual e provavelmente sobre o céu. E aí continua. Uma vez que o estado espiritual é o estado definitivo do espírito e o corpo espiritual não morre, deve ser esse também o seu estado normal. Então, o normal seria a gente estar lá no plano espiritual e não no plano físico. Mas a gente vem aqui para aprender e evoluir. O estado corporal é transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. Humanidade no sentido volta também ao plano físico, mas também à sua verdadeira essência espiritual. E aí continua. O espírito progride igualmente na erraticidade, no plano espiritual, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando as suas ideias. O estado corporal e o espiritual consistem na fonte de dois gêneros de progresso pelos quais o espírito tem que passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. Então, tem um bando de espírito aqui desencarnado me ouvindo que vai ter que encarnar. Assim como nós aqui encarnados vamos ter que desencarnar e continuar os ciclos. E sempre bom lembrar que nós temos de perceber que a vida ela tem seus motivos, ela tem seus objetivos. E se a gente não se dedica a progredir com isso, a gente fica estacionado. Por isso que a gente tem que continuar crescendo. E também lembrar que, geralmente as pessoas sempre perguntam quando a gente fala desse trecho: ah, mas quando eu morro, eu vou pro plano espiritual e lembro de tudo, correto? Certo. Mas quando eu reencarnar de novo, eu não vou esquecer de tudo?
Sim, você vai esquecer de tudo da sua encarnação anterior. Na minha próxima encarnação, eu provavelmente não vou saber que que eu fui Francisco, que eu vivi aqui nessa região, que eu palestrava nesse centro espírita. Mas o meu espírito continuará com a minha energia. E ele continuará curioso, continuará interessado, continuará querendo aprender espiritualidade, continuará com tendências a gostar do que é diferente. Ele continuará com várias características de essência que me farão acabar por procurar de novo a espiritualidade para que eu continue evoluindo. Assim como nessa encarnação, eu fui atrás de novo disso, como nas minhas anteriores eu também trabalhei isto. Então, na próxima, você vai reencarnar de novo numa família, num contexto diferente, certo? Mas o seu espírito, ele vai carregar aquilo que ele sabe. E ele vai, de novo, encontrar o caminho. E aí continua. A reencarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos. Há entre os mundos alguns mais adiantados e onde a existência se exerce em condições menos penosas do que na Terra, menos dolorido física e moralmente, mas onde também só são admitidos espíritos chegados a um certo grau de perfeição relativo ao estado desse mundo. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, e viver lá, para a gente, seria muito parecido com o que a gente imagina e idealiza viver no céu. Visto nos acharmos isentos aí dos males e das vicissitudes terrenas. Então, de novo, perante a gente, viver num plano superior seria como viver no céu. Então, o que a gente chama de céu pode ser visto como um plano superior. E ele continua. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, não sujeitos às moléstias e às enfermidades, tampouco têm as mesmas necessidades. Então imagina aí você viver num corpo que não sente fome, que não sente dor, que não sente frio, que não sente calor, que não passa por dificuldade, que não passa necessidades físicas e materiais, um corpo que não passa por envelhecimento, entre outras coisas. Imagine como seria muito melhor viver num corpo assim. Então, para a vida deles, lá parece um céu. E a nossa parece, de certa forma, um inferno. Ele continua. Excluídos os espíritos maus, gozam os homens de plena paz, sem outra preocupação, além do adiantamento pelo trabalho intelectual. Então lá naquele nível nem obsessor mais tem, nem sofrimento mais existe praticamente. Lá eles só se dedicam a aprender, evoluir e se desenvolver. Ele continua: reina lá a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo, a verdadeira igualdade, porque não há orgulho, e a verdadeira liberdade, por não haver desordens a reprimir, nem ambiciosos que procurem oprimir o fraco. Não vai dar para eu continuar por causa do horário, mas basicamente vocês já tiveram aqui o spoiler do que é o céu para o espiritismo. Deixou bem claro aqui que, como tudo é de certa forma uma questão de ponto de vista, um plano espiritual mais evoluído pode parecer para nós o céu. Assim como lá no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos diz que para um cachorro, talvez nós, seres humanos, sejamos vistos como deuses para eles. Porque perante o nível de evolução do animal para nós humanos, nós temos poderes, habilidades e capacidades que ele não consegue compreender, entender e que estão muito além do que ele é capaz. Então, percebam, para a gente, o plano evoluído, um planeta mais evoluído, uma região espiritual mais evoluída pode nos parecer o céu. E, provavelmente, durante o resto do texto, a gente vai entender ainda mais por que nós veríamos esses planos como o céu. Apesar de que também já deixou aqui vários detalhes, como, por exemplo, a ideia de que lá não existe dor, não existe sofrimento, não existe fome, não existe necessidade de trabalhar no sentido de força bruta, não existe necessidade de dinheiro, porque tem tudo para todos. Lá a única preocupação é estudar e evoluir. Então imaginem. Para a gente pode parecer fácil, mas para eles lá também deve ter suas dificuldades. Bem, é isso. Eu espero que todos nós possamos nos dedicar bastante a esse processo de autolapidação para que um dia possamos ter a oportunidade de chegar e viver a maravilha que seria existir num plano espiritual evoluído como esse,
que então possamos nos dedicar até encontrar esse sucesso como a única possibilidade.